Como construir uma reserva de emergência da forma correta? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como construir essa reserva de emergência. Muitas vezes um tema negligenciado, onde muitas pessoas acham que não é tão importante, não dá tanto valor a uma reserva de emergência. E hoje eu vou te convencer com alguns argumentos, alguns tópicos que a gente vai analisar aqui juntos, de que sim, uma reserva de emergência ela é importante. E primeiro de tudo, ela é primordial, ela é a base, ela é aquilo que vai fazer você sustentar tanto os seus investimentos, tanto a sua vida futura, tanto a sua construção de patrimônio. Então, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você já é novo por aqui, sinta-se muito bem-vindo ao Finanças com Oswaldo, que você possa compartilhar o nosso conteúdo, ajudar, porque isso é totalmente de graça e ajuda muito. Eu fico muito feliz, é o que me motiva trazendo esses conteúdos aqui maravilhosos para vocês, totalmente gratuito, para que vocês possam aprender e só não aprender a aplicar na vida de vocês, que esse é o principal objetivo. O meu lema que eu sempre levo, principalmente para esse canal, para o Finanças com Oswaldo lá no Instagram, as lives que nós fazemos semanalmente, eu sempre levo um lema, que se uma ou mais pessoas entrarem na live, entrarem no vídeo, conseguirem aprender e captar aquele conteúdo, a minha missão já está totalmente cumprida, né? Então hoje nós vamos falar isso, sem mais enrolação, vamos começar, vamos falar sobre reserva de emergência, importantíssimo, por que que é importante, quanto que você deve ter, qual o prazo, qual o tempo de reserva de emergência, onde você deve colocar sua reserva de emergência, tudo isso será falado nesse vídeo hoje, então você fique tranquilo que aqui você vai sair com o manual pronto para você começar a agir. Então, realmente, tudo aquilo que a gente vai colocar aqui, se você quer realmente aprender de forma assim, Oswaldo, eu quero sair daqui aplicando, eu já quero memorizar, quero estudar realmente isso, eu quero aprender para que não ocorra erros, né? Erros são eventos que a gente não tem controle, fazer o quê, né? Mas quando você tem uma prevenção, por exemplo, a reserva de emergência, você consegue se antecipar e talvez não enfrentar alguma coisa tão grande, né? Então vamos começar. Eu comecei poderia dizer que até uma provocação aqui para vocês. Ó, se eu perguntasse hoje quanto você tem investido, talvez você soubesse responder. Mas se eu perguntasse quanto tempo você conseguiria viver caso perdesse sua renda, amanhã você saberia. Então isso é muito importante. Essa é a provocação e a reflexão que eu quero deixar no começo. Talvez hoje você tenha dinheiro investido, talvez hoje você tenha um controle básico da sua reserva não, né? Dos seus gastos, de quanto entra, de quanto sai. Mas deixa eu perguntar para você, qual que é a reflexão que eu quero gerar aqui? E se de repente do dia para a noite você fosse demitido, não tivesse seguro-desemprego, não tivesse nada? Seus investimentos iam sustentar você? Depende, você até poderia tirar aquele dinheiro que estava no seu investimento. Porém, vai depender do que? Se aquele dinheiro está trancado ou não. Se aquele dinheiro estiver trancado, já pensou o caos que vai ser da sua vida? Né? Então você não vai ter dinheiro, por exemplo, para pagar os seus gastos fixos, seja moradia, alimentação, transporte. Imagina só, seu filho fica doente e você não tem uma reserva de emergência para conseguir suprir, pagar um atendimento bom, um médico bom para ele. Então é exatamente isso que a gente vai falar e essa reflexão muito forte que eu quero começar deixando nesse vídeo. Porque é exatamente isso, as pessoas negligenciam quando não acontece. Quando vem acontecer alguma coisa, elas sentem falta. Então isso é muito importante. Primeiro tópico para a gente começar a entender e começar com o pé direito, é lógico. Eu trouxe aqui um dos mais importantes para você saber o que é aquilo. Porque não tem como a gente estudar uma reserva de emergência se você não sabe o conceito básico. Então, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro separado exclusivamente para situações inesperadas. Oswaldo, reserva de emergência é para quando eu vou na rua, esquecer o cartão, vou tirar da minha reserva para pagar meu lanche? Não, de forma alguma. Isso não é reserva de emergência. Nós vamos classificar dentro desse vídeo o que se encaixa em uma reserva de emergência e o que não se encaixa. Isso é muito importante também e é uma coisa que gera confusão. Porque hoje as pessoas acham que simplesmente qualquer gasto que vem ali inesperado, seja uma coisa que ela foi fazer que talvez gastou mais, foi um gasto compulsivo e está pegando aquele dinheiro da reserva de emergência. Não, a reserva de emergência não é para isso, nós vamos classificar tudo isso mais para frente. A reserva de emergência ela vai funcionar como um colchão financeiro. Não é dinheiro para férias, não é dinheiro para trocar de carro, não é dinheiro para comprar um celular novo. Olha aí o que eu estava falando para vocês, se encaixa também nesses exemplos, né? Ela existe para os momentos que você não tem escolha, ou seja, não tem para onde fugir. Oswaldo, me dê exemplos para ficar mais claro. Primeiro, perda de emprego, um dos mais comuns, você do dia para a noite pode chegar lá no seu serviço segunda-feira e o seu patrão olhar para você e falar, hoje é o último dia que você precisa vir. E o que você vai fazer se você não tem nem R$ 1.000 guardado?
Então é muito importante que possa cair sobre você essa reflexão importante de ter uma reserva de emergência. Questões de saúde, seja uma cirurgia, por exemplo, você precisa passar por alguma coisa rápida, tem que ser operado rápido, seja você, seja alguém da sua família. Problema de saúde, né? Já havia dito, conserto urgente do carro, o carro quebrou e aí não tem R$ 1.000 para consertar o carro, um vazamento na casa, uma queda inesperada na renda. Então, a reserva de emergência não evita problemas, ela evita que um problema financeiro vire uma tragédia. Então, ela não deixa que vire a bola de neve, né? Que um problema aqui ligue outro aqui, ligue outro aqui e vai se formando cada vez maior. Então, a reserva de emergência ela vai evitar isso, porque apareceu aqui, você já tira esse aqui, apareceu aqui, você já acaba com esse aqui também. Sendo assim, não fica nada embolado, não cria um efeito avalanche nem bola de neve, né? Por exemplo, trouxe uma analogia para vocês aqui, ó, o cinto de segurança. Você coloca o cinto esperando bater o carro, você nunca vai sair de carro, opa, deixa eu colocar o cinto aqui, porque ali na frente eu vou virar a esquina e vou bater o carro. Não, de forma alguma a gente vai colocar o cinto de segurança pensando nisso, né? O que? Você usa o cinto porque sabe que acidentes podem acontecer. A mesma coisa, um rombo financeiro também pode acontecer com você. Quem vai dizer que, por exemplo, em certo momento da vida não vai acontecer imprevisto com você, né? E o engraçado é que a gente sempre pensa o quê, turma? Uma vez assim, sobre fratura, né? Eu quebrei o braço um tempo atrás, já tem tempo, inclusive, tem aí uns 3, 4 anos, não até mais. E aí, o que eu pensava antes de eu quebrar o braço? Eu pensava que nunca ia acontecer comigo. E a mesma coisa se encaixa para a reserva de emergência. Quando você pensa que, isso não vai acontecer comigo, isso de forma alguma, meu orçamento é menor, algo do tipo, eu não preciso me preocupar, e vai lá e realmente acontece isso com você, né? Muito contraditório até. E aí nós partimos para o segundo tópico. Por que toda pessoa precisa ter uma reserva de emergência? Porque, simples, uma resposta simples, a vida é imprevisível. Sabendo que a vida é imprevisível e a estabilidade não existe, ninguém acorda planejando, hoje eu vou perder meu emprego. Você não vai trabalhar falando que hoje vai ser meu último dia trabalhando, né? A não ser que você peça uma demissão. Ou, por exemplo, hoje meu carro vai quebrar. Não tem como adivinhar. Você pode sim ter uma suspeita, né? Pode ser que você pule a manutenção preventiva, pode ser que você escute alguma coisa e ignore. Mas essas situações, querendo ou não, vai acontecer. Né? Um dia ou outro ela vai acontecer. Pode ser que o seu carro não quebre, pode ser que você não perca o emprego, mas pode ser que aconteça outra coisa dentro da sua casa, por exemplo. Talvez seu filho fique doente, talvez você fique doente, a pessoa que você ama, com quem você mora, fica doente, tem que pagar uma conta inesperada, então por isso que é importante ter reserva de emergência. Se é uma reserva, normalmente a pessoa recorre ao quê? Cartão de crédito como amuleto. Esse aqui é o mais importante e é que na maioria das vezes vai te fazer mais mal. Porque quando você usa o cartão de crédito como amuleta, no final você vai ter que pagar aquela fatura. O que acontece? Como você já usou o cartão como uma muleta, você não vai ter provavelmente o dinheiro para pagar aquela fatura de uma vez. Então você paga metade, o que acontece? Fica juros. E juros abusivos, e aí só piora a situação, né? Outra coisa, cheque especial, empréstimos e financiamento. Então a pessoa sempre vai recorrer a isso, porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe que decisão tomar. Inclusive a gente pode até trazer um vídeo, né, uma sugestão de vídeo falando se no momento da urgência não dá para onde correr, qual seria o melhor caminho para a pessoa correr, né? Será empréstimo, cartão de crédito? A gente pode trazer um vídeo específico sobre isso também. É aí que o problema pequeno pode se transformar em uma bola de neve. Por quê? Muitas famílias não quebram financeiramente por falta de renda, mas por falta de preparação, por falta de planejamento. Um exemplo muito forte para vocês visualizarem e entender melhor. Ó. Vamos imaginar duas pessoas. As duas perdem o emprego. A primeira tem 6 meses de despesas guardadas, ou seja, ela consegue viver 6 meses do jeito que ela estava vivendo, tranquila porque ela tem dinheiro para manter aquilo. Então, olha como que você vai sair do emprego. Sim, perder o emprego não é uma coisa boa, ainda mais se você gostava de trabalhar lá, mas você vai perder o emprego e você vai conseguir sair dali tranquilo, porque você consegue se manter durante 6 meses. Então imagina a paz de você conseguir deitar na cabeça e descansar, conseguir ter uma boa noite de sono, conseguir não afetar suas relações pessoais, suas relações amorosas. Então olha como que isso é importante, até a sua saúde física e mental. Por quê? Tem um estudo que mostra, turma, que a maioria das brigas entre os casais são problema financeiro, são por causa de dinheiro. Seja por falta de planejamento, seja por não ter uma reserva de emergência, que na maioria das vezes é. Então, olha a importância. Eu não estou aqui gravando esse vídeo à toa. Eu estou gravando porque realmente existe uma necessidade, existe uma mazela que está, talvez é o que está te impedindo de crescer e alavancar mais ainda. Né? Então, outra coisa, continuando o exemplo, ó.
A primeira, então, tem a reserva de 6 meses, a segunda não tem nada. Quem vai tomar decisões melhores? Quem vai tomar decisões no impulso? Com certeza a segunda, porque ela precisa fazer alguma coisa logo, ela precisa de dinheiro rápido, então ela vai pegar um empréstimo, ela vai fazer algo do tipo. E quem que vai acabar no longo prazo, ou tem um curto prazo ali, daqui uns meses, quem que vai estar na pior situação? A segunda pessoa. Né? Então, a reserva compra algo que o dinheiro raramente compra, que é o quê? Tempo para decidir com calma. Então, feito isso, a gente vai para um tópico também muito importante, que é aqui, esse vídeo inteiro é importante. Da primeira palavra até a última palavra vai ser muito importante, turma. E é importante que vocês também não pulem, porque se você pula um tópico, você talvez perde uma parte importante, talvez perde a sua dúvida, e aí acaba que sua reserva também não pode ter a mesma eficácia de quem assistiu o vídeo completo. Né? Então, nós vamos falar agora do terceiro tópico. Quanto eu devo ter na minha reserva de emergência? Né? Quanto que eu tenho que ter? É 3 meses? É 6 meses? É 12 meses? Bom, tem várias suposições, várias recomendações para vocês, mas nós vamos tratar em uma específica aqui. Ó. Não existe uma resposta única. É exatamente isso que nós vamos tratar aqui. Por quê? Depende da sua realidade e uma regra bastante utilizada é funcionário CLT entre 3 e 6 meses de despesas essenciais. Então, nós vamos trabalhar por categoria. Autônomos, CLTs, empresários. Então, tudo isso é diferente. Não é você, empresário, vai se enquadrar como CLT. Você, autônomo, vai enquadrar como empresário. Então, são níveis diferentes. São necessidades diferentes. Níveis de vida, de gastos, de lazeres que você tem de maneira diferente, né? Então, funcionário CLT entre 3 e 6 meses do seu consumo. Oswaldo, não ficou claro. Como assim? Você gasta R$ 1.000 por mês, para a gente facilitar a nossa matemática aqui. Você gasta R$ 1.000 por mês. Quanto que você deve ter do mínimo de reserva de emergência? Você, CLT, no mínimo R$ 3.000, porque é a garantia de você por 3 meses. É lógico que você não vai, por exemplo, perder o emprego e querer aumentar o padrão de vida, né? Você vai ter que manter esses mesmos R$ 1.000 sendo gastos ali por mês como despesas, né? Oswaldo, se eu gasto 2.000 por mês, como que seria? 6.000, né? No mínimo 3 meses, ali até os 6 que é recomendável. Oswaldo, eu cheguei em 6 meses, estou gastando R$ 1.000 por mês e estou com 6.000 de reserva de emergência. Eu devo parar por aí? De forma alguma. Sua reserva de emergência ela não tem um teto em 6 meses, tá? O que as pessoas muitas vezes falam hoje? Ah, é 6 meses e tá bom, você pode esquecer sua reserva de emergência. Não, você sempre tem que ir abastecendo ela, porém você não vai priorizar tanto ela como estava no começo. Por quê? Quando a gente vai começar, o que a gente prioriza? Primeiro a reserva de emergência, para depois começar a investir. Então, por isso, alcançou os 6 meses, não para. Continua colocando dinheiro, porém tirando o foco da sua reserva de emergência, né? Autônomos, então, entre 6 a 12 meses, porque já sobe, já por exemplo, a pessoa ali é um prestador de serviço, é um autônomo que recebe por comissão, por exemplo. Então, um mês ela recebe mais, um mês ela recebe menos. Então, ela tendo uma reserva de emergência entre as médias, pelo menos dos últimos 6 meses, é importante que você calcule as médias que você tem ali de gastos. Aldo, como que eu calculo? Você pega ali os seus últimos 6, 12 meses, soma e divide pelo número de fatores. Por exemplo, se tem 6 meses, você vai somar o salário dos 6 meses e dividir por 6, você vai ter a média do seu salário ou dos seus gastos, dá para fazer também. Então, você tendo ali de 6 a 12 meses do seu gasto, você fica mais tranquilo como autônomos. A mesma coisa se aplica aqui. Oswaldo, cheguei em 12 meses, eu devo parar totalmente da minha reserva? Não, continua, porém só muda a prioridade. O mesmo vai se aplicar para os empresários, tá? Já adiantando essa parte. Então, em muitos casos, também faz sentido manter entre 6 a 12 meses para empresários também, considerando que a renda pode oscilar bastante. Mas uma coisa vale fixar aqui, turma, esses números não são referências, eles são referências, na verdade, não são regras absolutas. Né? Então, não é uma coisa que você deve seguir como se alguém estivesse impondo sobre você, fazendo uma ditadura sobre você, nada do tipo. Tá? Quanto mais instável for sua renda, maior tem que ser a sua necessidade por uma reserva de emergência. Tá? Então, exemplo em prático eu já dei para vocês. Aqui a gente pode ir para o quarto tópico, que é como calcular sua reserva de emergência. 3 perguntas eu quero fazer para você e você para o vídeo responda aí de casa. Ó, quanto custa viver um mês? Quais gastos são realmente essenciais e quantos meses de proteção fazem sentido para a minha realidade? A conta é simples. Despesas essenciais vezes número de meses, valor da reserva. Então é o que eu acabei de falar para você, né? Como saber qual que é o custo ideal da sua reserva de emergência.
Essa é uma pergunta excelente e que gera muita dúvida, inclusive. Oswaldo, aonde eu devo guardar minha reserva de emergência? Esse é um dos erros mais comuns, porque as pessoas procuram investimento que rende mais. Pessoal, a reserva ela não está com o objetivo de rentabilidade, ela está com o objetivo de segurança. Mas a reserva ela não foi criada para alta rentabilidade, exatamente para isso, para segurança. Um bom lugar para você deixar o seu dinheiro no Tesouro Direto. Lá é um perfeito lugar para você deixar a sua reserva de emergência rendendo lá. Não vai correr risco algum, você não vai perder seu dinheiro. Por exemplo, não vai querer inventar de colocar sua reserva de emergência em renda variável, por exemplo, ações, ETFs, fundos imobiliários, porque isso pode ocasionar de você o quê? Perder dinheiro. Então você vai colocar seu dinheiro lá e aí quando você for resgatar seu dividendo não vai ter dinheiro algum, né? Então é isso que você tem que prestar atenção. Então o primeiro princípio, eu separei aqui em 3 princípios importantes para sua reserva de emergência que você deve fixar. O primeiro, segurança. O dinheiro precisa estar protegido. Não tem como você partir de nada com uma reserva de emergência, vou criar uma reserva de emergência, sendo que o primeiro princípio não é a segurança. O segundo princípio é a liquidez, ou seja, você precisa conseguir resgatar rapidamente, porque a emergência ela não vai avisar quando ela vai chegar. Ela não vai te preparar, fazer que você tenha tempo para resgatar o dinheiro. Então tem que ser algo que o seu dinheiro precisou estar disponível na sua mão novamente. E o terceiro princípio, mas não menos importante, é a rentabilidade. A rentabilidade é importante, mas não é o foco aqui agora. Tá? Nós não vamos focar em rentabilidade nesse momento, mas sim é importante ver uma rentabilidade boa. Você também não vai deixar de ganhar, né? Por exemplo, eu vou colocar em uma poupança. Não. Você pode colocar em lugares melhores que rendem maior, que rendem melhor, perdão, e que tem uma liquidez diária também, né? Que encaixa exatamente nesses três princípios, né? Bom, o que não fazer então com a sua reserva de emergência? Nunca coloque sua reserva, aqui eu já falei brevemente, mas vale a pena reforçar. Não coloque sua reserva em ações, criptomoedas, fundos muito voláteis, né? Investimentos sem liquidez, aplicações com longo prazo de resgate, ou seja, trancar o dinheiro, né? Não adianta você trancar seu dinheiro. Reserva nenhuma você pode trancar o seu dinheiro. Independente se é para 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, nunca trancar o seu dinheiro. Porque se você trancar esse dinheiro hoje, por exemplo, e semana que vem você precisar ele, já pensou? Então não adiantaria de nada, a mesma coisa de você não ter o dinheiro. Bom, e aí nós vamos falar eu acredito que hoje é o público maior que está assistindo o meu vídeo vai se identificar com isso. Que, Oswaldo, como eu vou construir a minha reserva de emergência mesmo ganhando pouco, né? Isso aqui é muito importante tratar desse tópico, turma, porque muita gente diz o quê? Quando eu ganhar mais, eu começo. Quando você fica nesse perfeccionismo, o que acontece? Você nunca começa. Você fica sempre se autoprocrastinando e vamos falar a verdade. O que a gente procrastina, turma? Tudo aquilo que não é importante para nós. Então, se você provavelmente está procrastinando sua reserva de emergência, é que ela não é prioridade para você, até alguma coisa acontecer com você. Então, quando isso acontecer, aí ela vai ser uma prioridade máxima na sua vida, né? Então, na prática, quem não consegue guardar R$ 100, dificilmente guardará 1.000. Isso é bíblico. Quem é fiel ao pouco será fiel ao muito, e quem não é fiel ao pouco não será fiel ao muito. Né? Então, quando a pessoa consegue guardar R$ 100, ela vai conseguir guardar 1.000, porque os gastos costumam crescer juntos. Né? Então, é muito importante. Comece pequeno, depois você automatize, tenha consciência. Os juros compostos ajudam quem começa e não quem fica esperando. Quando usar a reserva de emergência? Agora nós vamos falar em quais ocasiões, quando que você deve usar essa reserva de emergência, em quais casos, né? Oswaldo, aconteceu tal coisa aqui, eu vou usar a reserva de emergência, sim ou não, preciso saber. Então, essa talvez seja a parte mais importante, porque comprar um celular novo é uma emergência para você? Você está com o seu celular aí, tá bom, você está conseguindo ver tudo que você consegue fazer nele, você está fazendo normalmente, mas você tem um dinheiro na reserva, você olha para aquele dinheiro e fala assim: nossa, lançou um iPhone 17, iPhone novo, eu preciso comprar, eu preciso trocar de iPhone. Então, para você, isso é uma emergência? Com certeza não. Viajar é uma emergência? Com certeza também não. Black Friday também não é uma emergência. Emergência é aquilo que não estava previsto, não pode ser adiado e compromete sua estabilidade financeira. Exemplos: perda do emprego, nós já falamos aqui, despesas médicas urgentes, conserto essencial do veículo usado para trabalhar e reparos urgentes na casa. Depois da reserva de emergência, tópico 9. O que fazer? O que nós devemos fazer após isso, Oswaldo? Agora sim começa a construção do patrimônio. Você pode pensar em aposentadoria, comprar imóvel, independência financeira, renda fixa no longo prazo, ações, ETFs.
aí sim você consegue diversificar tudo isso, né? Porque aí você já está seguro, você protegeu você, si próprio, isso e eu considero uma reserva de emergência como ter amor a si mesmo, porque você vai estar se autoprotegendo, protegendo as pessoas que você ama, sua família, sua casa, os seus bens, para você, a partir daí, conseguir construir patrimônio. E o maior erro das pessoas, então, para a gente finalizar, quer ganhar dinheiro antes de proteger o patrimônio, buscar investimentos que prometem alto retorno, esquecer que segurança também faz parte da estratégia. Então a pergunta não é quanto minha reserva rende, e a pergunta correta é quando ela pode me poupar em juros, estresse e decisões perceptadas quando eu mais precisar. Então hoje a gente finaliza essa aula, porque eu costumo sempre dizer que tudo isso aqui é uma aula, turma. Não é simplesmente um vídeo, né? Não é simplesmente mais um vídeo genérico de YouTube, é simplesmente uma aula que entrega todo esse conteúdo muito valioso para vocês e totalmente gratuito. Né? Então, por isso que eu peço mais uma vez a colaboração de vocês com like, compartilhamento, com um comentário. Deixa aqui seu feedback, como esse vídeo te ajudou. E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você por ter assistido até aqui comigo. Espero que de alguma forma, igual o meu lema que eu sempre carrego, possa ter se aplicado na sua realidade hoje, que você possa ter 1% melhor ter saído desse vídeo, né? 1% melhor do que entrou nesse vídeo, melhor. E também um pouquinho sabendo, entendendo a função de uma reserva de emergência, o quão importante é, aonde você deve alocar uma reserva de emergência, quanto você deve ter, e tudo a gente falou sobre reserva de emergência, tudo que você precisava a princípio. Então vou me despedindo de vocês, até o próximo vídeo, um forte abraço e fui!